Olá, meu povo! Bom dia! Graça e paz! Que bom ver todos vocês aqui! Eu estava aqui dando uma olhada no texto e aí levantei a cabeça, tem um monte de gente aqui, glória a Deus! Que bom, sejam todos muito bem-vindos! Nós estamos aqui juntos para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Hoje é um dia lindo que Deus preparou para nós. Todos os dias são presentes, são dádivas de Deus e nós estamos aqui tendo essa oportunidade de desfrutar do banquete que Ele preparou aqui pra gente. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Louvado é o teu nome, adorado, exaltado tu és, Senhor, digno de todo louvor, adoração. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado em nossos corações, por ter nos alcançado com a tua graça, Senhor. Ah, Senhor, como somos privilegiados, como somos amados por ti. Nós reconhecemos isso, reconhecemos o teu favor sobre as nossas vidas, consagramos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida a ti, Senhor. Nós não queremos, Pai, nos estribar nos nossos próprios entendimentos, mas nós queremos te reconhecer nos nossos caminhos. Queremos que o Senhor endereite as nossas veredas, Pai. Queremos viver de forma a te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, agradecida por esse dia, por esse momento devocional, por esse momento de devoção com os meus irmãos a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, meu povo. Hoje eu tô, gente, com a cara bem lavada. Só Jesus na causa. Hoje eu tive um compromisso, tive que sair cedo, assim, sem maquiagem, sem nada. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Mas não tem problema, o nome do Senhor é que tem que ser glorificado aqui, tá tudo certo, amém? Vamos lá. E aqui a gente não usa filtro. Aqui é tudo de verdade. Glória a Deus. Gente, nós estamos em 2 Reis e hoje a gente vai para 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, deixa eu botar aqui, capítulo 5. E eu ainda estou, gente, com a minha garganta tão ruim. Ai, tá cheia de espinho a minha garganta. Mas o Senhor tá dando graça e a gente vai seguindo. Amém? Ontem a gente viu aquela história tão linda, né? Da mulher de Sunem, da Sunamita, né? Do seu filho ali que Eliseu ressuscitou, né? E a gente viu depois também outros milagres que Eliseu fez, da farinha, né, da morte na panela. E a gente terminou aqui a live de ontem declarando vida na nossa casa, declarando que a palavra de Deus, que a farinha de melhor qualidade esteja na nossa mesa, na nossa casa. Foi lindo demais. E agora a gente vai ver uma história muito conhecida, que é a cura de Naamã. Diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra? Uau, olha só. Não importa a sua condição, você pode ser bênção aonde você está. Ainda que você esteja sendo servo de alguém, ali você pode ser boca de Deus. Talvez você quer ser um empreendedor, você quer ser uma empreendedora, mas você trabalha como funcionário hoje. Seja uma bênção aí. Proclame o nome do Senhor aí. Ou talvez você acha, eu sou só uma dona de casa, só uma mãe. Não é só, é muita coisa. Você tem aí na sua casa um campo missionário, onde você pode proclamar o nome do Senhor. Não importa a condição que você esteja, nem o lugar onde você está. Se você está ali para fazer a diferença. Recebe isso em nome de Jesus. Veja valor onde que você está. Verso 4. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta, apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus,
capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Uau! Deixa eu marcar aqui, gente. Verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou o mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, olha que importante isso. Por certo, o senhor deve obedecer à instrução. Vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Ai, gente, sensacional. Essa frase aqui, ó. Marca essa frase aí na sua Bíblia. Não há no mundo inteiro um Deus verdadeiro, senão o Deus de Israel. Verso 16. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então, Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este, seu servo, leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon, para adorar ali e se apoiar em seu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então, Naamã partiu para casa. Uau, essa história, gente, ela é muito linda, né? E a lepra aqui, ela fala do orgulho. A lepra, ela fala do orgulho no coração de Naamã, né? Ele achou que iria ser recebido com pompas por Eliseu, e aí depois a instrução que Eliseu deu era algo tão simples, né? Algo que na verdade ele ia ter que quebrar o seu orgulho para poder fazer, né? Porque ele teria que mergulhar no Rio Jordão, sendo que haveria outros rios muito mais bonitos, com águas muito mais limpas, lá na terra de onde ele veio. Mas, olha o segredo aqui, gente. Olha o segredo. Para nós sermos curados do orgulho, da lepra espiritual, né? Porque o orgulho no coração do homem, ele afeta a sua vida espiritual com Deus. E uma pessoa que não tem vida com Deus por conta do seu orgulho, ela também vai ter relacionamentos feridos. Porque esse homem leproso, ele não poderia ter contato com a sua família. Ele até estava no mesmo lugar, na mesma casa aqui. Mas a lepra, ela era contagiosa. Então, uma pessoa, quando ela é orgulhosa, ela vai contaminar outras pessoas.
E para que o orgulho seja quebrado, para ser curado da lepra, precisa obediência à palavra de Deus. Precisa se submeter aos processos. O que são esses 7 mergulhos? São os processos pelos quais Deus trabalha na nossa vida para quebrar o nosso orgulho. Para nos levar para um lugar de quebrantamento na presença dele, de obediência à sua palavra, de dependência ao que ele está dizendo. E não aquilo que a gente acha que é melhor. Porque Naamã aqui achava que ele tinha que botar a mão na minha cabeça. Não, não é pastor botando a mão na sua cabeça que você vai ser curado, que você vai receber o Espírito Santo, que você vai ser liberto. Não é. É a sua atitude, a sua obediência à palavra de Deus. Não é cargo, não é ministério, não é nada disso, muito pelo contrário. Às vezes essas coisas, né, ainda realçam o ego no coração humano. Então o que cura o ego, o que nos cura, o que nos aproxima de Deus, não é imposição de mãos, mas é obediência à sua palavra. É estar com ele, é se submeter a ele. O que vai nos limpar, o que vai limpar a nossa vida, o que vai mudar a nossa história, é se submeter aos processos, aos mergulhos no Rio Jordão. E não é só um, são 7. Não se cansa, vida com Deus é constância. A gente está acostumado a uma geração imediatista e consumista, aonde tudo é rápido, aonde as coisas têm que ser muito rápidas, e para já, e para onde tem que ser. Ai, olha, a irmã tá chorando, eu não tô chorando porque, eu vou chorar também. Ai, eu vou chorar. Aí chora, mas não muda a vida. Ai, olha, ela tá sentindo a presença de Deus. Ai, eu também queria sentir assim, eu também queria chorar assim. Meu amor, não é choro que muda a sua vida. É obediência. Obediência. Não se engane. Não ache que porque tem alguém na igreja chorando, que aquela pessoa tá vivendo alguma experiência com Deus. Sabe como que a gente mostra a nossa espiritualidade? Não é pelo tanto que você chora, mas é pelo quanto que você obedece à palavra. É pela forma que você trata o seu marido, a sua esposa, a forma que você negocia, a forma que você limpa a sua casa, a forma que você se relaciona com as pessoas. É dessa forma que nós mostramos a nossa verdadeira espiritualidade. Sabe como? Perdoando. Perdoando os inimigos, abençoando, orando por eles. É dessa forma. Só que assim, né? Ninguém quer imitar uma pessoa que tá gastando a vida por outra, que tá perdoando. As pessoas dizem, tu é tola, tu é boba, tá fazendo isso. Porque os valores do mundo, eles estão invertidos. Mas a palavra de Deus, ela nos leva mesmo a um reino de ponta cabeça, né? É morte do eu. É morte do eu. Não é eu no centro, é Jesus no centro. É obediência e não tem outro caminho. Amém? Verso 20. Vamos dar sequência aqui. A ganância de Geazi. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio, Naamã, partir sem aceitar seus presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor, Eliseu, este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupas
oliveiras e videiras, ovelhas, gado e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Meu Deus. Que forte isso, hein? Quando, a ganância. Ainda há pouco, hoje eu compartilhei no meus stories aí, um textinho falando justamente sobre isso. Que quando as pessoas querem se dar bem fora do propósito de Deus, elas vão ser reféns e elas vão se prejudicar pelo seu próprio sucesso. Porque aquilo que vem de Deus não vem assim rápido, mas vem conforme a nossa capacidade de administrar e de não ter o ego elevado. Jesus vai ensinar isso lá na parábola dos talentos. Só que muitas vezes as pessoas acabam negociando o propósito delas. Geazi era servo do homem de Deus. Ele servia a Deus, mas ele foi atrás das riquezas. E porque ele foi atrás das riquezas, ele teve a consequência que esse Deus traz: morte. Não que riqueza seja pecado, não é sobre isso. Mas é sobre o coração. Aonde está o coração? É sobre isso. Porque Deus é o dono de todo ouro, de toda riqueza, e eu recebo, papai, tô prontinha. Mas ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é um pai que ele não vai nos dar aquilo que a gente não tem capacidade de suportar, de administrar. Se é pra gente se perder, ele não vai dar, não. Se é só pro ego, se é só pro seu umbigo, não vai dar, não. Pra quê? Pra se perder? Não. Ele sabe. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do nosso amanhã. Amém? Uma baita de uma lição. Vamos ler mais um capítulo? Oh, Jesus, me ajuda que eu... E olha que eu tô com dor de garganta, né, gente? Mas é que essas palavras aqui é muito ensinamento. Meu Deus, é muito forte. Esse capítulo 5, né? Quem tá chegando aí no final, depois, quando eu subir essa live pro YouTube, Jesus me dá graça, que não tá sendo fácil. Dá conta de tudo. Mas depois você vai lá e você assiste desde o começo. Deus vai falar com você. Amém? Vamos então aqui pro capítulo 6. O ferro do machado. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar as árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor! Gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus, quando mostraram o lugar para Eliseu. Ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Meu Deus, gente, mais uma ministração inteira aqui. Oh, Jesus. Mas eu só vou falar uma coisa. Não queira fazer a obra com o machado do outro. Afie o seu machado. Procure ter as suas ferramentas. Procure ter o seu machado. Porque quando você não se prepara e você vai usar o que é de outro, você corre o risco de perder o que é de outro e ainda ficar sem aquilo que era para você ter se proposto a ter. Então, não use, não queira usar, sabe, de plataformas prontas, de lugares prontos, de situações, se aproveitar de situações. Vá para o Senhor, a vida com o Senhor é sobre constância. Vai, constrói, vai aos pouquinhos, todos os dias com o Senhor, construindo, desenvolvendo as suas habilidades. Amém? Vou falar só isso, porque dá uma ministração inteira isso aqui. Verso 8. Eliseu frustra o exército da Síria. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel
mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheia de cavalos e de carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez com que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então, o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Verso 24. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ó meu senhor, o rei, por favor ajude-me. Ele respondeu: se o senhor não a ajudar, o que poderia fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos meu filho, e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela: mate seu filho, para que o comamos. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas, e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então, o rei jurou: que Deus me castigue severamente, se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: o filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Ai, gente, vou ter que continuar no capítulo 7. Essa história. Reis, capítulo 7. Vamos lá? Vamos juntos? Eu já queria terminar, mas a gente tem que continuar. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu:
Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Verso 3. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem de qualquer maneira, teríamos morrido. Ao anoitecer, partida aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venha, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Verso 12. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Então, a nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim, prepararam 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupa e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E, de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevada. Também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Uau! Aquilo que Deus falou, aquilo que o homem de Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Ainda que parecia ser impossível, aconteceu. Não sei o que você está passando aí na sua vida. Talvez você pensou assim: meu Deus, nunca imaginei estar passando por isso. Nunca pensei estar passando por isso. Opa. No Senhor todas as coisas são feitas novas. Eu quero encorajar você a ir para o Senhor. Se arrepender, confessar pecados ocultos. Se arrepender de maus caminhos, endireitar as suas veredas. Buscar na palavra o caminho correto a seguir. E andar com o Senhor. Não chamar, não dizer assim: Senhor, me abençoa, faz isso, faz aquilo outro. Não, é dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu quero andar contigo no teu caminho. Entende? É diferente. Muitas vezes as pessoas estão buscando a Deus para que Deus faça o que elas querem. Não é assim, gente. Não é. Não é. É a gente que tem que buscar a Deus para saber o que Ele quer que a gente faça. Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Mas Ele também já deixou um manual para que nós pudéssemos caminhar. Ele deixou Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ele nos chama para a presença dEle, para o colo dEle, para a obediência, para quebrar o nosso orgulho, para nos voltar para Ele de todo o nosso coração. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra.
que todos os dias nos ensina e nos chama de volta à essência, de volta ao lugar da intimidade, de volta ao lugar de estar contigo. Ah, Pai, obrigada. Obrigada por essa manhã, por esse tempo aqui, pela tua palavra, ministrada aos nossos corações. Eu oro por fortalecimento no coração de cada pessoa, de convicções de fé. Em nome de Jesus, ó Deus, eu consagro a minha vida e a vida de cada um, cada lar aqui representado a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, beijo no coração de vocês. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente, dando sequência neste livro incrível de 2 Reis. Tchau, Deus abençoe.